Trambecos, um podcast sobre criatividade. Oi, eu sou a Lau. Eu sou o Tito. E o nosso maior hobby é trocar ideias sobre projetos criativos que nunca vamos tirar do papel. Ou será que vamos? Eu acho que dessa vez rolou, hein? Toda semana viremos aqui tentar encontrar caminhos para responder as questões que mais afligem a mente de quem quer criar qualquer coisa. E a gente falou caminhos, no plural mesmo, porque vamos sempre chamar outras mentes criativas para nos ajudar. Ficou curioso? Então bora começar essa conversa. Trambecos está no ar. Ter liberdade demais pode ser um problema para a criatividade, né? São tantas opções que a gente nem consegue decidir por onde começar. Às vezes antecipamos 1000 críticas para uma criação que nem existe ainda. E cada primeiro passo que ameaçamos dar parece uma cilada. É normal ficarmos inseguros tentando escolher o caminho ideal para criar algo. Mas a pergunta que fica é: será mesmo que existe só um caminho? Pois é, a pergunta que não quer calar, minha gente. E para ajudar a gente nessa reflexão, trouxemos uma pessoa muito legal e cheia de dicas preciosas para trocar com a gente. Então eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Oi, eu sou o MM Isidoro e eu sou um contador de histórias. Você já pode ter ouvido algum dos podcasts que eu lancei recentemente, como os audiodramas Depois que Tudo Mudou e Eles Estão Aqui. Eu também dirigi os audiolivros do Harry Potter e eu já fiz muita coisa pra cinema e televisão também. Tem um filme de terror que chama O Diabo Mora Aqui, que dá pra ver no Amazon Prime. Galera, eu acho perfeito que a gente trouxe justamente um contador de histórias de terror para contar pra gente a história da criatura mais aterrorizante de todas. A Folha em Branco. Será que o MM, mesmo com muito tempo de experiência em criação, ele cria várias coisas diferentes, né, em várias áreas, ainda assim ele sofre com essa folha em branco? Ou então o projeto de podcast em branco, a timeline em branco, ele faz muita coisa, né? Mas enfim, o início da ideia, né? Como é que será que com o tempo ele foi entendendo como encarar essa criatura? A criatura em questão é a folha em branco, deu pra entender, né? Ficou claro, vamos ouvir. Então, como um criativo e um contador de histórias, sempre que começa um projeto, eu tenho essa questão, né, do por onde começar e o que fazer. Mas como eu faço isso já há muitos anos, cada vez mais eu tô entendendo que o problema de não saber onde começar é porque a gente tem uma mania de querer pensar e fazer estratégia e criar e executar ao mesmo tempo. Então, ultimamente eu criei ferramentas e processos que eu consigo criar razoavelmente rápido coisas. Então eu não tenho mais medo da criação. Às vezes eu posso ter medo da execução, às vezes eu posso ter medo da ideia, mas da criação em si não, porque eu sei que se eu seguir certos processos e usar certas ferramentas, que às vezes é só uma maneira de escrever, é usar um aplicativo ou alguma coisa, ou escrever à mão, ou ter um tempo, ou pesquisar, sabe? Eu sei que eu vou chegar em algum resultado. Essa resposta do MM me fez refletir sobre a importância da prática mesmo, né? Penso que pra gente ter essa tranquilidade, talvez não se assustar, é preciso respeitar essa trajetória de começar do zero várias coisas várias vezes, né? E, enfim, eu acho que também é muito massa a gente poder levantar ferramentas mais técnicas pra ir se familiarizando com o nosso próprio processo de começar algo, né? Acho que fazendo várias vezes que a gente vai dando espaço para se conhecer melhor, explorar mais possibilidades, enfim, e passar ali por diversos tipos de processo. Eu tô tentando pensar também como que a gente deixa essa discussão um pouco mais universal, assim, né? Não focar numa área específica, numa técnica de criação específica também. Que tipo de conselho, que tipo de aprendizado a gente pode ter para essas diferentes áreas. Então, vamos tentar pensar por que acho que essa é a grande questão, né? Por que a maioria de nós trava na hora de dar início a essas novas ideias? O MM falou uma coisa que me deixou bem curioso sobre um problema ao misturar o processo de execução com o de criação. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Conta pra gente, MM. O problema da página em branco, pra mim, hoje em dia, não é mais sobre escrever. É sobre não saber o que eu vou escrever. Quando eu sei, quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um rabisco, quando eu tenho alguma coisa de processo, que é essa criação, essa ideia, a coisa rola muito bem. E isso é para qualquer tipo de projeto que eu esteja fazendo. Então, o meu processo criativo muitas vezes vem de tipo, antes de eu executar, vamos supor, se eu estou escrevendo um roteiro, se eu estou escrevendo um livro, eu contando uma história, mas vamos pegar um roteiro aqui. Se eu estou escrevendo um roteiro, a última coisa que eu vou pensar é o roteiro.
Eu vou passar muito tempo escrevendo ideia, desenhando, fazendo gráfico às vezes, sabe? Pensando muito as coisas em volta, lendo, ouvindo música, vendo obras visuais, HQs. Até filmes foram roteiro de filme, mas eu tento não usar o mesmo meio pra não me influenciar muito. E aí, quando eu começo a entender o que é, começo a ver formas, a forma da história, os personagens e tal, é aí que eu começo a criar, porque aí eu já sei o que é, eu já tô vendo. Já tô vendo o cenário, já tô vendo a personagem, já tô vendo a ação, já tô sentindo alguma coisa por eles e por aquela ação, e aí eu consigo executar muito mais fácil. Então a página em branco acaba sendo mais um convite do que um impedimento, porque agora eu preciso conviver com aquelas pessoas. Eu sei que quando eu começar a escrever, eu vou conviver com aquelas pessoas, eu vou ver aquela história, eu vou ouvir aquela história, eu vou sentir coisas com aquela história, então eu fico com vontade. Então, às vezes, eu fico meses, semanas e meses, assim, nesse processo de descobrimento, pra depois dias executando. Já tem roteiro de longa aí que escrevi 120, 130 páginas em 2, 3 dias. Mas eu fiquei 2, 3 meses fazendo esse processo de pesquisa, porque aí na execução já tava tudo lá, era mais colocar em ordem e executar. Olha, achei muito interessante essa resposta do MM. E não sei, o que eu pego aqui, principalmente, que eu acho que a gente pode levar para uma reflexão, é que quando a gente vai encarar as nossas próximas páginas em branco, enfim, um projeto que a gente quer começar do zero, uma ideia que a gente quer construir, é muito importante a gente olhar para essa coisa que vem antes, né? Acho que a gente às vezes fica tão na pilha que a gente vai criar na entrega final que a gente esquece muito da importância de trabalhar o momento de inspiração, levantamento de referência, estudar mais sobre temas que podem se correlacionar com o que a gente quer criar ou com o que a gente precisa desenvolver, enfim, seja no trabalho ou um conteúdo pessoal. Eu acho esse ponto muito rico. Acho que eu vou aqui fazer a autoajuda, momento autoajuda, ele é muito rico, em especial pra gente não deixar transformar um momento de desenvolvimento e criação em ansiedade, assim, né? E a gente sabe que a ansiedade às vezes impede a ideia de sair da cabeça. Eu acho que a gente sempre fica pensando muito nessa hora de escrever e de botar a ideia no papel. A gente esquece um pouco de todo esse preparo, né? As grandes ideias não surgem de um dia pro outro. A gente tem que ir amadurecendo e descobrindo. Esse processo de descobrimento da ideia é muito legal, né? Eu gosto muito de fazer essas pesquisas, levantar referências, trocar ideia com outras pessoas, enfim, ir criando esse ambiente mais propício para a ideia germinar. Gostou dessa metáfora? Tipo um jardim, né? Você tem que cuidar dele. E eu acho que às vezes isso tudo não parece muito produtivo, né? A gente fica muito tipo, mas eu não tô produzindo, eu tô viajando, fazendo outra coisa. Mas eu acho que pode ter certeza que tem um resultado. Se você encara com propósito e determinação também esse preparo para fazer essa pesquisa, de se abrir para essa ideia, uma hora isso vai se concretizar e vai lá na frente, vai fazer todo o sentido quando você estiver colocando a mão na massa. E sabe o que eu pensei, Lau? Eu pensei aqui numa coisa. Eu acho que por exemplo, assim, falando qualquer coisa, um podcast, assim, que falasse sobre criação e trouxesse pessoas criativas até pra compartilhar reflexões, desmistificar algumas coisas desse tema, né, que às vezes a gente se questiona muito e a gente faz virar grandes questões, coisas que podem ser um pouco mais simples, né, relacionadas a diversas áreas de criação. Enfim, eu acho que é um bom lugar pra começar essa fase de descobrimento, né, de se abrir, de se inspirar. Eu acho que o que a gente tá falando aqui é muito sobre inspiração, né, de fomentar ali internamente esse caminho pra ideia surgir. Enfim, alguém podia criar alguma coisa assim. Fica aqui só uma sugestão casual. Ótima ideia, te tomei, inclusive. Escutaria, pra me sentir menos sozinha nas minhas criações. KKKKK. Muito bom. E falando nesse momento que é mais solitário de começar uma ideia do zero, uma coisa que sempre me deixa mais agitada é escolher a forma de começar a criar uma ideia. Óbvio, os caminhos são diversos, a gente sempre pode repensar o processo, inclusive durante o caminho, mas eu queria muito ouvir do MM como ele começa uma ideia. Acho que falar um pouquinho mais do processo criativo dele. Então, eu acho que criar, escrever, executar, arte, a gente é praticamente atletas, né? Que tá usando um outro músculo. Então, eu acredito que tem gente que tem um gênio, deixa acontecer e flui, mas ao mesmo tempo, se apresentar, tem um ditado que fala, né? Se não me engano, foi o Scorsese ou algum desses caras clássicos do cinema que falou que 80% do trabalho criativo é só aparecer, é tá lá. E os outros 20% você é executar. E o tá lá é isso, é tá na frente do seu teclado ou com o seu caderninho, sua caneta aberta quando você tiver que escrever. Tudo bem ficar olhando pra ele às vezes 1 hora
horas sem escrever nada, mas você tava lá e sua cabeça tava fazendo conexões para no próximo momento que você executar, você já vai ter andado meio passo, talvez não um passo inteiro. Às vezes é ir pra um set de cinema, às vezes é estar numa cozinha, se você quer ser cozinheiro, é estar num hospital, né, ou tá falando com médico, se você quer ser médico. Então, o processo pra mim é isso. Quando eu tô executando, só faço aquilo. Coloco um aplicativo de tela inteira, coloco fone, eu escrevo muito à mão ainda, porque aí não tem como mudar o app, né? Não tem como mudar o aplicativo ali no caderno. E aí depois faz acontecer. Então, eu tento trabalhar tal qual o personagem do Hugh Grant, num Grande Garoto, eu tento trabalhar com blocos de tempo, blocos de 15 minutos a meia hora. Tem aquele que parece um pouco aquele método Pomodoro, assim, e aí eu só quando eu começo um bloco, eu tenho que ir até o final nele. Então eu só trabalho, então eu posso fazer, tipo, várias coisas no dia, mas nunca vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E é muito legal a gente falar de processos mais práticos mesmo, né? Coisas que a gente pode aprender e tentar botar em prática no nosso dia a dia. Essa ideia do Pomodoro tem umas coisas interessantes até. Você já tinha ouvido falar, Lau? Não. Então, eu fiz uma breve pesquisa aqui, eu tinha ouvido falar meio vagamente, assim, nunca tinha também pesquisado a fundo ou testado muito esse método, mas pelo que eu vi aqui na fonte Google, fonte Arial 12, é um método de trabalho baseado em ciclos, assim, produtivos, na qual você cronometra, acho que são 25 minutos no relógio mesmo, pra você trabalhar sem distrações, e você só descansa nesses intervalos entre esses blocos de trabalho sem distração. E aí, reza a lenda aqui que o italiano que inventou esse processo deu o nome de Pomodoro, porque ele usava, pra fazer esse controle do tempo, um cronômetro de cozinha que tinha o formato de, veja você, Um tomate. Ah, gente, amei. Mas é legal, né, até interessante, acho que eu vou testar algum dia. Mas, enfim, eu acho que também a gente não precisa ter escrito em pedra, assim, e adotar um único processo e método de forma super rigorosa pra ser produtivo pro resto da vida. Mas é interessante a gente conhecer alguns pra entender o que pode ou não funcionar pra gente. Eu acho que essa coisa de ter um ciclo produtivo, né, hoje em dia que o problema do foco, distrações, celulares, abas e notificações é uma questão pra quase todo mundo, né? Pensar nesses blocos de tempo pode ajudar bastante. E eles nem precisam ser muito longos. Eu acho que como a nossa atenção é tão disputada com tanta coisa, que conseguir ter pequenos ciclos de produção ao longo de um dia, no final das contas, vale muito a pena. Porque realmente é muito interessante esses blocos de tempo. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar assim. Eu lembro que eu usava uma vez, não era uma coisa Pomodoro, mas era tipo pra usar menos o celular, aquele app que você vai criando árvorezinhas no celular. Ah, eu lembro de você usando isso. Se você deixa o app aberto, e aí nesse app você não consegue receber nenhuma notificação nem nada. Se você deixa aberto, a sua árvorezinha vai crescendo. Se você se distrai, tipo assim, você deixa o app aberto e vai trabalhar. Se você quiser pegar o celular pra mexer alguma coisa, você não vai poder, porque a árvorezinha vai estar crescendo. Você vai ter que matar a árvorezinha. Aí você vai cuidando de um jardim, entendeu? Sei lá, uma viagem também. É porque eu acho muito interessante essa coisa de tentar blocar o tempo. Mas eu me conhecendo, eu acho que eu ficaria ansiosa. E cumprir a meta. E eu ficava assim, putz, são 25 minutos. Então nesses 25 minutos eu tenho que dar 100% de atenção. Eu imagino que seja uma coisa de treino, né? Pro MMM, né? Fala que funcionou super bem e é super interessante. Eu acho que é muito foda se você tem o foco. Eu gostaria de conseguir. Mas eu acho que eu ficaria tanto na pressão. Talvez no começo, acho que também, né? Às vezes é uma coisa que você tem que tentar ir encaixando ao longo do tempo. Eu lembro também uma coisa, tipo, na época de cursinho, assim, de estudar pro vestibular, tinha um lance de tarefas que eu tinha que fazer de cada matéria. No caderno do cursinho tinha uns quadradinhos que você ia marcando, tipo, já fiz essa tarefa e não, tipo, você só pintava quando você completasse a tarefa. E essa coisa de ficar regulando muito toda vez que você faz e marca, eu lembro que eu fiquei uma nóia, eu queria marcar tudo, sabe? Só que daí eu comecei a fazer, tipo, a tarefa de qualquer jeito só pra marcar, sabe? Marcar, então, às vezes, fica nisso, tem que trabalhar 25 minutos, vou trabalhar de qualquer jeito só pra falar que trabalhei, aí é foda também, né? Mas... então, eu acho que tem que encontrar esse meio do caminho, assim. Sim. Né, eu acho que são perfis que funcionam, acho que é possível absorver esse sistema pra pessoas mais inquietas. Eu acho que vale testar, né? Assim. Eu realmente, quando entrar o projeto, eu acho que eu vou tentar usar, vou ver se sou capaz, mas eu consigo me ver inquieta, assim, nesse processo. E aí você falou do negócio do celular, da árvore, eu lembrei que esses tempos eu fiquei acompanhando a Gabi de Pretas, que comprou a Gabi Oliveira, sabe? Que comprou uma parada que você coloca o celular dentro, você bota, tipo, sabe, quantas horas você não pode relar no celular, e ele trava. E aí ele fica só com a paradinha de deslizar de atender ligação, tipo, se alguém te ligar numa emergência. E eu fiquei assim... Geralmente o telemarketing mesmo. Exato, que é a única pessoa que liga
pra qualquer um nesse país. Mas enfim, e eu fiquei pensando quando eu vi também, que acho que é o mesmo lugar que minha cabeça foi a agonia que eu ficaria de... Eu sei lá, acho que no fim eu ia acabar quebrando o negócio de foda-se, vou usar isso aqui. E ela falou que pra ela funcionou super bem e tal, enfim. Né? Ela falou que até ajudou a qualidade de tempo que ela passa com os filhos dela. Mas é isso, gente. Temos possibilidades, vamos seguir. E tentando pegar um gancho aqui agora pra gente voltar um pouquinho pro roteiro, Lau. Será que o fato da gente ter a nossa atenção tão disputada, assim como a gente falou, e ser impactado também por milhares de conteúdos supostamente criativos a cada arrastada de tela, será que isso deixa a gente também um pouco mais tímido e talvez até inseguro de jogar as nossas ideias pro mundo? Tipo, já tem tanta coisa legal aí, já tem tanta coisa rolando que eu fazer mais uma coisa não vai fazer diferença nenhuma, é melhor eu nem fazer. O que o MM pensa disso? Então, ser impactado por muito conteúdo, pra mim, bate muito nessas possibilidades hoje de criação que a gente tem. Acho que, da mesma maneira que cada pessoa enxerga cores de maneiras diferentes, ou ouve sons de maneiras diferentes, né? Mesmo tecnicamente sendo tudo igual, a mesma vibração de ondas visuais ou sonoras, ao mesmo tempo, cada um vai entender aquilo de um jeito. Então, o processo criativo é de cada um. Mas eu acho que tem certas ferramentas e certos lugares em que a gente pode... Cada um vai chegar de um jeito. Então, eu imagino que é como se a gente tivesse sido jogado no meio de uma terra desconhecida e a gente sabe que a gente tem que chegar num monte. Mas quando eu tô executando, eu tento não ir atrás, porque isso vai me levar para outros questionamentos, outros caminhos, outras ideias que pode fazer essa história ou esse processo criativo começar do zero. Eu gosto de errar rápido, sabe? Então, pra errar rápido, eu acabo consumindo muito e vendo muita coisa que não faz sentido às vezes, sabe? Tipo, ficar vendo palestra de astronauta, vídeo de receita, coisa de ciência, coisa de engenharia, conversar com pessoas que não tem nada a ver com o que eu faço, mas na hora que eu estou criando, eu tento não consumir tanto. Então, é muito raro hoje em dia eu ficar vendo filme, ouvindo podcast, as coisas que eu tô sempre produzindo. Gente, só pra reforçar o que a MM falou, e algumas pessoas que já passaram aqui pelo podcast também falaram, e a gente também fala constantemente, coloque a sua ideia pra rodar. Tipo, não tenha medo. Não fiquem acanhados, meus amigos. É a partir dessas experiências que novas ideias nascem, que a gente aprimora o nosso processo, que a gente cria essa camada, né? Que o MM, inclusive, fala de perder o medo de começar alguma coisa do zero. E acho que para complementar esse comentário, desenvolver esse desapego com o que se cria, é muito importante a gente ser mais generoso, né? Como a gente olha para os nossos próprios desenvolvimentos. E aí, a gente pediu um conselho muito especial pro MM, para quem é muito rígido com as próprias ideias e tá precisando se fazer um carinho, também se aplaudir um pouco mais, enfim, vamos ouvir o que ele tem pra dizer. Grandes problemas que a gente tem como criativo é o erro de ser julgado, né? A gente achar que vai ser julgado, a gente achar que o que os outros esperam daquela coisa, daquele erro, daquela situação. Então, a gente acaba se julgando muito antes. E eu acho que a gente só vai ter ideia do que tá vindo aí quando essa coisa estiver executada. Então, antes de executar, antes de ter uma versão 1, antes de ter uma versão 0 daquela ideia, daquele roteiro, daquele planejamento, daquele desenho, daquele quadro, do que você estiver criando, não vale pra mim, sabe? Eu tenho que ver pra até julgar, vale continuar ou não. Então, eu sempre falo que eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito, e principalmente ter reescrito. Quase sempre uma primeira história vai ficar ruim, uma primeira criação, um primeiro esboço, um primeiro rabisco. Mas aí você vai ficando melhor, você vai editando, você vai fazendo. Então, se você tá com medo, se você tá se bloqueando, não se bloqueia na criação. Só cria. Eu sei que é difícil, mas só cria, só põe pra fora. Porque aí depois você vai ter todo esse tempo, toda essa autocrítica na edição. E aí você pode ser chato, mas na criação deixa fluir. Pra mim foi um dos grandes pontos de virada, de virar um criativo profissional, né? De contar histórias e ser um estrategista narrativo profissional, que eu tenho que criar a todo momento. E tem aquela coisa, né? Pra você escrever um livro bom, eu acho que antes você tem que escrever muita coisa ruim. Não vai ser a primeira coisa que você vai escrever que vai ser genial, né? Eu acho que não é assim. Pra fazer uma escultura irada, tem que fazer muita escultura esquisita antes. Imagina aí,
esculturas esquisitas. Tem que fazer muito pra fazer uma coisa boa. Eu acho que essa é a esperança que a gente precisa ter quando a gente cria algo ruim. A gente tá mais perto de criar algo bom quando a gente cria algo ruim do que a gente tava quando não tinha criado nada. Deu pra entender? Fez algum sentido aí pra você, Lau? É um processo, né? Eu gostei, faz sentido. Eu vou falar uma coisa que me disseram uma vez, que toda vez que eu fico meio panicada, eu lembro disso. Esse desenvolvimento, essa criação. Calma, gente, eu vou falar, talvez seja meio polêmico, não sei, mas essa criação, esse desenvolvimento que eu tô fazendo é uma entrega, é uma coisa vital, salva vidas, impede desastres, opera milagres. Se a resposta for não pra tudo isso, não tem por que ficar apavorada. Se a ideia, o desenvolvimento tá ali pra um entretenimento ou pra viabilizar novas ideias e tudo mais, não tem por que se podar pra colocar ela pra fora. Claro, né, gente? Pelo amor de Deus, que não é toda ideia que vai ser maravilhosa, porque é sempre importante ter ética, bom senso, toda aquela coisa que a gente sabe, mas entender que o erro sempre vai fazer parte do caminho, né? E que a perfeição não vai existir, nossa, de forma absoluta, mas em nenhum processo. Isso eu acho que em processos criativos, pra você tirar uma ideia, é o que a gente mais tem que desapegar aqui, na minha humilde opinião. Não ser que você seja uma pessoa cirurgiã, que aí, por favor, seja perfeito, pelo amor de Deus, Deus na sua mão. Enfim, calma, gente. Hoje eu vou ser mais criativa aqui nessa cirurgia. Vou fazer uma coisa. Uma coisa nova. Mas assim, o meu ponto é óbvio que, né, a gente não pode ser simplista desse pensamento. Salva vidas, né? Às vezes é o nosso emprego, às vezes é uma entrega pra ontem. A gente sabe que existe a questão da urgência. Mas acho que isso, a maturidade ajuda. E no meu entendimento, pra gente construir essa maturidade de poder lidar melhor com os erros no caminho de uma criação, às vezes é importante colocar a criação nesse lugar mais aterrado dela, assim, de tipo, tudo bem, ela pode se transformar, outra ideia pode nascer, isso não vai ser o fim do mundo, enfim. Acho que é sempre possível a gente andar, né, pra frente com os erros. Esse é meu ponto. Bom ponto. Eu acho que também tem outro detalhe que é muito bom a gente lembrar, né? Que é o fato de que ninguém se importa. Também, assim, fazendo esse recorte. Pelo amor de Deus. Fazendo esse recorte, assim, se você tá começando a sua jornada criativa, se você tá começando a compartilhar o seu trabalho com o mundo, você vai criar coisas supostamente ruins, mas você pode usar esse grande privilégio dessa fase, que é ninguém vai estar nem aí. É óbvio que, como a Lau falou, você não precisa fazer nada antiético, ofensivo, criminoso, né? Também não é o caso, galera, vamos combinar. Mas ninguém vai se importar se você fizer algo meio mais ou menos nesse começo. Ninguém vai nem ficar sabendo, se Deus quiser. O flop é muitas vezes um conforto, né? É uma chance, veja só, é uma chance pra gente continuar evoluindo. E uma hora vai acertar, e quando for um acerto, vai ser muito mais relevante. Os acertos nesse começo, acho que vão ser sempre muito mais relevantes. Então, não vale a pena a gente podar a chance. Podar porque a gente falou do jardim no começo, eu tô seguindo essa metáfora. Podar essa chance de ser relevante fazendo algo bom, mas a gente vai ter que fazer coisa ruim, galera. Ninguém vai acertar de primeira. Só pra tentar complementar aqui mais um pouquinho, acho que é muito importante a gente tentar entrar nesse acordo com nós mesmos de que nada vale ficar tentando adivinhar o que os outros vão achar de uma criação nossa. E chegar nesse acordo de que faça, crie, coloque pra fora, é bem libertador, né? Independente do que os outros estiverem pensando. Em especial nesse momento aí de início de jornada criativa. Eu amo que a gente tá falando tudo isso pra nossa audiência, mas na verdade a gente também tá falando isso pra nós mesmos, né? Tentando se convencer dessas ideias e dessas possibilidades que estamos conversando aqui. Mas assim, a gente também quer ouvir vocês, vamos puxar esse bonde aqui. Que tal se no fim desse episódio vocês passarem lá no Instagram, @trambecos. Você já tá seguindo, né? Pô, já estamos aqui no meio da temporada, já era hora de você tá seguindo. E comenta na postagem que a gente fez sobre esse episódio. Fala aí as suas impressões, como é que tem sido essa jornada de encarar a folha em branco pra vocês. É isso, vamos construir essa jornada juntos. E também muito obrigado ao MM pela participação no episódio de hoje. O MM tem tudo a ver com esse nosso projeto, né? Eu já falei aqui, ele cria muitas coisas diferentes e também
curte muito pensar e refletir sobre criatividade. Então eu recomendo irem atrás do trabalho dele, que com certeza vai ser relevante para vocês. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pelas reflexões e participação maravilhosa. MM, foi muito legal ouvir mais de você. Gente, conheçam mais essa figura criativíssima. Inclusive os conteúdos dele que ele faz de podcast e conteúdos ficcionais são muito legais. E, gente, obrigada por ouvir mais um episódio do Trambecos. Sempre ficamos muito felizes de saber que vocês estão aqui conosco. E até a próxima, Tito. Muito obrigada também por hoje. Um beijo. Valeu lá, obrigado galera pela atenção. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada por acompanhar o Trambecos. A edição desse podcast é da Jéssica Corrêa. As artes são do Eduardo Cirilo. Roteiro, produção e ideia original, Laura Carvalho e Tito Mello.